todos bem-vindos, aqueles que estão conosco neste momento. A Santa Missa é na intenção do aniversariante Vitor Rolha e do falecido Newton Gondim e demais falecidos, e também de todos os curados do Covid-19. O Senhor ressuscitado caminha conosco e nos convida a formar comunhão com Ele ao redor da palavra e da partilha do pão da vida. Com o coração em festa, celebremos sua Páscoa, que se realiza nas pessoas e comunidades que depositam a fé e a esperança em Deus, promovem a partilha e criam laços de comunhão e solidariedade. Iniciemos cantando. Eis que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas. É vida que brota da vida, é fruto que cresce do amor, é vida que vence a morte, é vida que vem do Senhor, é vida que brota da vida, é fruto que cresce do amor, é vida que vence a morte, é vida que vem do Senhor. Eis que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas. Eis que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas, que faço nova todas as coisas. Eis. Com muita alegria nós nos reunimos diante desse altar do Senhor, renovando na sua presença a nossa fé, pedindo a Ele que renove também todas as coisas, de modo especial o sonho da saúde, da esperança e da paz. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Eu desejo que a graça de Jesus, o ressuscitado, o amor misericordioso do Pai e a consolação do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bendito seja Deus que sempre nos reúne no amor de Cristo. E diante desse altar nós nos reconhecemos pecadores. Mergulhando na misericórdia do Senhor, nós cantamos agora o perdão. Que Deus misericordioso tenha sempre compaixão de nós, que Ele perdoe os nossos pecados e pela celebração dessa Eucaristia
nos faça participar da sua vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, vos bendizemos, vos adoramos, vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, pois que tiras o pecado do mundo, tende piedade de nós. Pois que tiras o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Pois que estás à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai, na glória de Deus Pai. Amém, 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 amém. E em silêncio e em paz, eu queria convidar a você que está aí na sua igreja doméstica, que traga agora para o altar do Senhor as intenções que você tem no coração. Em silêncio e em paz, rezemos. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, espere com a plena confiança o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Deixa-me ficar em paz, Senhor, para ouvir tua palavra no coração do meu silêncio. Deixa-me ficar em paz. Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, junto com os 12 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isto vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios e vós o matastes, pregando-o numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele diz: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita, para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração, e exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança. Porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria.
Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com as palavras: Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo, que fora prometido pelo Pai, e o derramou, como estáis vendo e ouvindo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limite. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor, nenhum bem eu posso achar fora de vós. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça, meu destino está seguro em vossas mãos. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidades sem limite. Eu bendigo o Senhor que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante os meus olhos, pois se o tenho a meu lado, não vacilo. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não há vez de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidades sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se invocais como Pai aquele que sem discriminação julga a cada um de acordo com as suas obras, vivei então respeitando a Deus durante o tempo de vossa migração neste mundo. Sabeis que fostes resgatados da vida fútil herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis,
como a prata ou o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha nem defeito. Antes da criação do mundo, ele foi destinado para isso, e neste final dos tempos, ele apareceu por amor de vós. Por ele é que alcançastes a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória. E assim, a vossa fé e esperança estão em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Tua palavra é minha luz, tua palavra é a luz, tua palavra é minha luz, aleluia, tua palavra é a luz. Que a tua verdade brilhe como o sol, e todo olhar contemple o bem maior. Que a vida se faça grande oração, nos passos do amor, a salvação. Tua palavra é minha luz, aleluia. Tua palavra é a luz, tua palavra é minha luz, aleluia. Tua palavra é a luz. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus, narrado por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheciam. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram.
Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as escrituras que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuiu. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, nós já estamos há mais de 40 dias nesse isolamento social. Interessante como a palavra de Deus é força e ânimo no momento certo, para a pessoa certa, na hora certa. É incrível como as leituras deste tempo da Páscoa fortalece a nossa fé nesse tempo de pandemia. Parece que essas leituras foram escolhidas para esse tempo. Vamos fazer uma retrospectiva de tudo o que nós já celebramos durante esses mais de 40 dias. O primeiro domingo falava de Maria Madalena diante da morte e do sepulcro de Jesus. Ela foi ao encontro da morte e encontrou a vida. Encontrou o sepulcro vazio e aberto. No segundo domingo, nós encontramos uma comunidade fechada, no espaço, com medo dos judeus. Jesus se põe no meio deles e o medo se transforma em alegria. Nesse terceiro domingo, nós somos colocados diante das páginas mais bonitas da Bíblia, os discípulos de Emaús. 2 homens caminham decepcionados, tristes, convencidos a deixar para trás a amargura de uma situação que não acabou bem. E no caminho, eles encontram Jesus. E eu te pergunto, não é também a nossa realidade? Não nos encontramos representados em cada uma dessas personagens? Às vezes, tristes como Maria Madalena em contexto de morte, nos perguntamos quem vai remover a pedra do sepulcro para que a gente viva dias melhores. E aí, Jesus nos liberta do sepulcro do desânimo e da tristeza e nos envia como instrumentos de esperança e de vida nova. Ou às vezes também fechado como os discípulos no cenáculo, assim como em isolamento social, com as portas da casa e também com os corações fechados com medo, aí novamente Jesus ultrapassa as nossas portas fechadas e se coloca no meio, nos deseja paz e sopra sobre nós o seu espírito de ousadia, de confiança e de leveza. Já passados mais de 40 dias de quarentena, continuamos caminhando já cansados, com a paciência no limite, desconhecendo até mesmo nossos comportamentos e nossas atitudes. Será se não
parecemos como os discípulos de Emaús, que estão tristes e abatidos no caminho? Eu queria agora retratar mais ou menos o evangelho de hoje. O evangelho de hoje retrata um percurso, um itinerário espiritual que nós somos convidados a percorrer hoje e sempre. É o percurso dos seguidores de Jesus. É o caminho daqueles que estão no caminho que é Jesus. Nossa vida é sempre uma travessia, um caminhar constante. E nesse caminhar nós vamos vivendo a experiência de Emaús. O importante, meu irmão e minha irmã, dessa narrativa bíblica é como Jesus exerce sua missão de consolador. Jesus mostra-se um terapeuta da esperança com uma pedagogia amorosa. Jesus, como presença silenciosa, ele comunga, ele partilha da tristeza dos seus amigos. No fundo do coração dos discípulos há um grande vazio, que inconscientemente eles querem preencher conversando e discutindo entre eles. Talvez muitos de nós nos encontremos em situação semelhante, com o espírito derrotado, sem esperanças e sem sonhos. Eles tinham colocado toda a sua esperança em Jesus de Nazaré, e sua esperança foi pregada na cruz, e agora estava sepultada. Isso que os Atos dos Apóstolos nos falam na primeira leitura. Por isso, partem desanimados, decepcionados, com medos, fugindo de Jerusalém. E como Jesus se aproxima? Ele não invade, não interpela diretamente. Simplesmente vem como um estranho, discretamente, silenciosamente, e comunga com a tristeza deles. E só então toma a iniciativa de uma conversa com os dois. Jesus chega e se põe a caminho. O primeiro ponto a destacar aqui é como nosso Deus vem mansamente, silenciosamente caminhar conosco, mesmo quando o nosso caminho não é um caminho bonito, às vezes um caminho permeado de derrotas e de desânimos. A graça de Deus pode nos atingir nos caminhos mais variados e inesperados. Jesus continua caminhando conosco nas estradas, mesmo que não percebamos. Outro ponto a destacar é que, mesmo estando desanimados, aqueles homens caminham juntos, são ainda companheiros um do outro. E eu te pergunto, este é o ponto de destaque da nossa reflexão. Como vivemos mais uma semana de quarentena? Isolando-nos totalmente um do outro em casa? Ruminando nossos problemas? Alimentando pensamentos negativos? Ou estamos cuidando um do outro, caminhando lado a lado? Jesus caminha com eles, faz com que tomem consciência da sua situação. Com sua terapia da esperança, ele recorre à pedagogia da pergunta e diz: por que vocês estão tristes? Por que vocês estão abatidos? Aparentemente eles se irritam com a pergunta e respondem: você é o único que não sabe o que aconteceu em Jerusalém esses dias? Jesus não rebate a resposta agressiva deles, mas simplesmente pergunta o que foi. Assim, os convidava a falar da sua experiência, da sua dor, das suas inquietações. Meu irmão e minha irmã, o diálogo nos liberta da experiência, da solidão e do fechamento. Lacan já dizia que toda dor guardada se transforma em doença.
nós não podemos silenciar as nossas dores, nós não podemos silenciar os nossos medos, as nossas inquietações. É importante que a gente aprenda a abrir o coração a Jesus, sem vergonha, falar como estamos nos sentindo com tudo que enfrentamos, falar para Jesus e com os outros das nossas dores é a melhor terapia, é a melhor libertação. Certamente vamos perguntar a Jesus onde está Deus, porque a humanidade inteira está passando por tudo isso. O que Deus quer nos ensinar com tudo isso? Engraçado que no texto Jesus começa a explicar as Escrituras para eles, lendo todos os acontecimentos a partir do olhar do coração de Deus. Talvez nós precisamos isso, olharmos tudo isso que está acontecendo com o olhar de Deus, com o coração de Deus. A partir das Escrituras, nós vamos entendendo que Deus conhece a cruz da pandemia que se abate sobre nós. A Covid-19 que nos confina, assusta e mata, não é um castigo de Deus, é uma das suas 5 chagas. Cristo, ontem e hoje, assume nossas dores, os nossos sofrimentos e se faz proximidade em nós. A cruz de Cristo revela que o homem não está sozinho, porque onde existe sofrimento, a cruz de Cristo se renova. Deus mesmo no silêncio se faz presença. O silêncio de Deus nunca é ausência. Mesmo invisível aos olhos, o Senhor está e permanecerá presente. A partir da explicação de Jesus, eles ficam impressionados e confiantes. São palavras que incendeiam seus corações desanimados. E eu te pergunto, como têm sido suas conversas nessas semanas? Elas animam os outros? Ela eleva o coração dos outros? Ela aquece o coração dos outros? Chegando à hospedaria, sentem um desejo de convidar aquele companheiro de caminhada a ficar com eles. Fica conosco, pois já é tarde. Assim, eles estavam percebendo algo diferente naquele homem. Quando estão à mesa, aquele homem toma o pão e o vinho de uma forma que só Jesus sabia fazer. E ao partir o pão, eles o reconhecem. Porém, ele desaparece. Meu irmão e minha irmã, o abençoar, o partir e o repartir o pão continua a ser para o discípulo de Jesus de todos os tempos o sinal por excelência da presença do ressuscitado. O lugar onde eles podem e devem descobrir essa presença e a partir da qual poderão dar testemunhas do ressuscitado. Cristo desaparece, porque agora a comunidade já possui os sinais concretos da sua presença, que é a sua palavra, que é o pão partilhado. Mesmo invisível aos olhos, o Senhor está e permanecerá presente. Agora é só testemunhar. E o que é que eles fazem? Voltam correndo, mesmo que seja noite, para anunciar que Jesus está vivo. Eu convido você a recordar momentos bonitos da sua vida, nos quais Jesus foi também te ensinando o sentido dos acontecimentos, e como seu coração ardia e acendia de amor por Ele e também por essa situação. Mas eu quero convidar a você a ser Jesus de Emaús,
para as pessoas que estão pertinhas de você. Alguém que caminha de forma escondida, junto às pessoas que você ama, ouvindo suas queixas e seus lamentos, anunciando a elas por suas palavras e seus exemplos que o Senhor está vivo, que está presente no meio de vocês e que não nos deixará sozinhos diante desta pandemia. E assim, como Jesus deu calor ao coração dos discípulos de Emaús, que você também seja capaz de aquecer nesta semana os corações dos teus amigos e familiares e mostrar para eles que a luz do Senhor se faz presente neste momento de escuridão e de trevas. Que o Cristo ressuscitado, ao partir o pão agora conosco, porque já partilhou sua palavra, Ele nos dê força para mostrarmos ao mundo a grandeza e a beleza da sua presença no meio de nós. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. No coração desse Cristo que nos acompanha nas estradas da nossa existência e da nossa vida, vamos trazer as nossas intenções. Vinde ficar conosco, Senhor. Senhor, quando a igreja é incompreendida e perseguida, e seus ministros têm dificuldades em perceber o grande valor de sua missão evangelizadora, nós vos pedimos. Vinde ficar conosco, Senhor. Quando as autoridades e as instituições se mostram indiferentes aos desamparados e adotam políticas públicas que não proporcionam vida digna, nós vos pedimos. Vinde ficar conosco, Senhor. Quando as comunidades cristãs se fecham em si mesmas e não se abrem à partilha e à solidariedade com outras mais necessitadas, nós vos pedimos. Vinde ficar conosco, Senhor. Quando no dia a dia vossos seguidores se deixam vencer pelo medo e pelo desânimo e não dão espaço à esperança e à alegria, nós vos pedimos. Vinde ficar conosco, Senhor. Quando o inesperado das doenças, em especial a do Covid-19, vitimando tantos irmãos, causando sofrimento às famílias e um esforço dos profissionais da saúde, nós vos pedimos. Vinde ficar conosco, Senhor. Quando não percebemos vossa presença entre nós, andando ao nosso lado e à nossa frente, para nos indicar o caminho, nós vos pedimos. Vinde ficar conosco, Senhor. E agora é sua oração que você faz aí no silêncio do seu coração. Senhor Jesus, fazei sempre arder em nosso coração vossas palavras, que nos ensinam o caminho para a vida e para a felicidade. Vós que viveis e reinais para sempre.
Amém. Neste encontro contigo, minha vida te ofereço, como semente de trigo, frágil e vacilante, mas pronto a renovar. Hoje, Senhor, diante de ti, não quero mais senão entregar-te a minha vida. Hoje, Senhor, diante de ti, não quero mais senão entregar-te a minha vida. Um caminho eu percorro, buscando tua verdade, como videira germinar, ousada e aventureira, disposto a partilhar. Hoje, Senhor, diante de ti, não quero mais senão entregar-te a minha vida. Hoje, Senhor, diante de ti, não quero mais senão entregar-te a minha vida. Hoje, Senhor, diante de ti, não quero mais senão entregar-te a minha vida. Orai, meus irmãos e minhas irmãs, para que esse nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa igreja em festa. Vós que sois a causa de tão grande júbilo, concedei-lhe também a eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. É justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar. Mas sobretudo neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Vencendo a corrupção do pecado, realizou uma nova criação e, destruindo a morte, garantiu-nos a vida em plenitude. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, nós vos aclamamos cantando a uma só voz. Santo, santo, santo é o Senhor, santo é o Senhor do universo. O céu e a terra proclamam para sempre a tua glória. Hosana nas alturas. Santo, santo, santo é o Senhor, santo é o Senhor do universo. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós no corpo e no sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei,
Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto para celebrar a minha memória. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos por estarmos na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente no mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso arcebispo Dom José Antônio, seus bispos auxiliares e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos, Pai, com carinho, de todos os nossos irmãos, amigos, que faleceram nesse período de pandemia. De modo especial por todos aqueles que estão sendo lembrados no coração daqueles que estão nos acompanhando. Do Newton Gondim, todos que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Mas também nós te pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos a graça de participarmos um dia do céu, juntos com Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Vamos rezar agora com confiança a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor nos livre de todo o mal, de todo o medo, de todo o desânimo. Que Ele nos dê hoje e sempre a sua paz. Porque ajudados, Senhor, pela tua misericórdia, seremos sempre livres e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Peçamos a paz para o coração de tantas pessoas, para o coração das nossas famílias, para o coração do mundo. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes segundo o vosso desejo a paz e a unidade,
Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja na vossa igreja doméstica, que esteja no coração de cada um. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Nós somos felizes porque nos sentimos convidados a nos aproximarmos desse Senhor, que foi reconhecido pelos discípulos ao partir o pão. Ele agora parte o pão para nós, porque aqui está Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei-me uma palavra e serei salvo. Queria convidar a você, que você fizesse a sua comunhão espiritual. Esse Senhor é tua força, é teu alimento, e vai chegar muito próximo agora do teu coração e do coração da tua família. Faça um minuto de silêncio, se coloque diante desse Senhor, que nos reúne no seu amor e na sua alegria. Andavas pensando tão tristes, de Jerusalém Emaús, os dois seguidores de Cristo, logo após o episódio da cruz. Enquanto assim vão conversando, Jesus se chegou devagar. Do que vocês vão palestrando e ao Senhor não puderam enxergar? Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Não sabes então, forasteiro, aquilo que aconteceu. Foi preso Jesus Nazareno, Redentor que esperou Israel. Os chefes a morte tramaram do santo profeta de Deus. O justo foi crucificado, a esperança do povo morreu. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. 3 dias enfim se passaram, foi tudo uma doce ilusão. Um susto as mulheres pregaram, não encontraram seu corpo, mas não. Disseram que ele está vivo, que disso souberam em visão. Estava o sepulcro vazio, mas do mestre ninguém sabe não. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também.
Cristo, santificai-me. corpo de Cristo, Salvai-me, sangue de Cristo, inebriai-me, água do lado de Cristo, lavai-me, paixão de Cristo, confortai-me, ó bom Jesus, ouvi-me, dentro de vossas chagas, escondei-me, não permitais que eu me separe de vós, do espírito maligno, defendei-me. Na hora da morte, chamai-me e mandai-me para vós, para que com vossos santos vos louve por todos os séculos dos séculos. Amém. Por todos os séculos. Amém. Não permitais que eu me separe de vós, do espírito maligno, defendei-me. Na hora da morte, chamai-me e mandai-me ir para vós, para que com vossos santos vos louve por todos os séculos dos séculos. Amém. Por todos os séculos. Amém. Oremos. Ó Deus, acolhei com bondade o vosso povo e concedei aos que renovastes pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu queria fazer um convite para você. Amanhã, pela TV Diário, às 20h30 e pela 89.9 às 19h, pelo Instagram do Amare, nós vamos ter a nossa Noite da Misericórdia. Vai ser um momento muito especial. Venha participar conosco. Queria também agradecer a vocês que nos acompanham todos os domingos e todas as segundas, nesse momento de fé, de força e de alegria da presença do Senhor que nos congrega e nos anima. Então vamos receber agora a nossa bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre nós, que desça sobre nossas semanas, sobre as nossas famílias, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos continuar ficando em casa e que a força do Senhor seja a nossa força, que a vida do Senhor seja a nossa vida e que o Senhor caminhe conosco hoje e sempre. Amém. Fiquemos em paz e que Ele nos acompanhe. Graças a Deus. ressuscitou, ressuscitou.